Olá, uma corajosa, eu sou Fabi Calneto. Eu sou Marisa Souza. Hoje é quinta e a gente vai te contar. Hoje é quinta-feira e a gente está chegando praticamente no último episódio dessa série. Na semana que vem a gente tem a partida do navio, mas hoje a gente vai falar sobre o último texto do profeta, que é sobre a morte. Vou ler essa primeira parte. Então Almitra falou: Agora gostaríamos de perguntar sobre a morte. E ele disse: Vocês querem conhecer o segredo da morte. Mas como descobri-lo a não ser que o busquem no cerne da vida? A coruja, cujos olhos noturnos são cegos perante o dia, não pode desvendar o mistério da luz. Se querem de fato contemplar o espírito da morte, abram o coração para o corpo da vida, porque a vida e a morte são uma só, assim como o rio e o mar são um. Na profundeza da esperança e dos desejos está o conhecimento silencioso do que existe além. E como sementes sonhando sob a neve, seu coração sonha com a primavera. Você continua? Confiem nos seus sonhos, pois neles acha-se escondido o portal para a eternidade. Seu medo da morte não é senão o tremor do pastor postado perante o rei, cuja mão será colocada sobre ele como distinção. Sob seu tremor, o pastor não está feliz por ostentar a marca do rei? No entanto, não está ele mais atento ao tremor? E o que é morrer se não ficar nu ao vento e se dissolver ao sol? E o que é deixar de respirar se não libertar o sopro de suas marés inquietas, para que ele possa ascender, se expandir e buscar Deus livremente? Somente quando beberem do rio do silêncio é que poderão de fato cantar. E quando alcançarem o topo da montanha, então é que começarão a subir. E quando a terra suplicar seu corpo, é que realmente dançarão. Nossa, Scatapleft. profundo, hein? O que que a gente pode falar da morte se a gente não estiver conectada com a vida? Meu Deus. Então, já pronto. Para mim, essa primeira aqui já sobre a morte. Como, mas como descobri-lo a não ser que eu busque no cerne da vida? Tipo, já chegou, né? Você quer descobrir a morte e a vida está aqui, escancarada. É mais uma vez a gente querendo dar um passo, pular etapas, né? Pular etapa. Então, assim, eu quero falar, discutir aqui sobre a morte, trazer o assunto, sem, sem estar conectada com a vida, com o agora. Mais uma vez, estou pensando lá no futuro, sem viver o presente. Estou buscando a iluminação, sem fazer a jornada de trocas Uhum. e abstinência para esse processo acontecer. Eu acho que tem muito disso aqui. E ao mesmo tempo tem uma imagem curiosa, né, que sempre que eu falo desse tema morte, me vem, existem filósofos que já se debruçaram sobre isso. Tem um vídeo até humorístico no canal da Nova Acrópole sobre a morte, que é muito interessante. É uma espécie de um teatro, né, bem caseiro, inclusive, mas assim, é bem interessante as frases. É uma espécie de teatro sobre a morte se apresentando para ser entrevistada num programa tipo Jô Soares, esses programas de entrevista. E,
Resumo da ópera diz o seguinte: se a gente quer se conectar com a vida, né, ou melhor, a gente está olhando ali para a morte, mas essa conexão com a vida, compreender que todos os dias alguma coisa de nós morre e outra nasce, Uhum. faz parte do processo da vida. A morte, ela é cíclica, ela se apresenta em vários momentos portanto, a gente precisa estar nessa concordância Sim. com a morte. Esse é um ponto de vista, né, sobre. É, assim como os ciclos, né? Os ciclos que vêm e vão, eles precisam ter essa completude, né? De uma certa forma, que também são mortes para renascimentos, né? O dia morre com a noite, renasce no dia seguinte. Sim, E aí, o que ele fala aqui da coruja, né? A coruja, cujos olhos noturnos são cegos perante o dia, não pode desvendar o mistério da luz. Se hum, querem de fato contemplar o espírito da morte, abram o coração para o corpo da vida. exato. O convite aqui é essa presença na vida, que a morte é só uma consequência, mais uma etapa, mais um outro processo. E aí, até acho que tem um passo aqui antes, que é saber como que esse tema morte toca, né? Porque quando a gente faz a leitura desse texto, a gente já está num lugar de contemplação da vida e de que é necessário estar atento nos processos cotidianos e tudo mais. Afinal de contas, a gente já está falando praticamente do último capítulo desse livro. Sim, Então, é como se a gente já tivesse trabalhado todos esses temas em vida e agora a gente está aqui nesse processo da morte. tanto que ele é o último, né? Mas eu queria fazer essa provocação aqui entre a gente, também para quem escuta. É, como que é esse assunto da morte? Porque temos também as pessoas que não fizeram e não fazem essa jornada desse processo todo de autocrescimento, de autodesenvolvimento, e que têm aversão a esse tema da morte, né? Como se fosse um lugar que eu quero evitar, eu não Uhum. quero chegar, porque assim, Sim. depois de toda essa leitura, e claro, depois de tantas outras coisas que a gente vivencia, estuda e que busca, quando eu leio morte, para mim faz parte, é uma etapa, né? Agora, tirando esse conhecimento de lado, tirando essa leitura que a gente fez até aqui, todos esses meses de lado, o que que é a morte? Como é que eu olho esse processo de morte? Será que é possível eu olhar para a morte assim como eu olho para a vida, com alegria? Ou não? Melhor não, não quero falar disso agora, não quero tocar nesse assunto, não estou pronta para isso. Ou Deus me livre, bate na madeira 3 vezes, né? Como que é essa relação com a morte? Porque a partir dessa reflexão também, a gente pode aprofundar e aí começar a trazer isso para mais perto do nosso cotidiano, que é: será que eu não lido com as pequenas mortes do meu dia dessa mesma maneira? Querendo Uhum. evitar, querendo não falar sobre, deixa esse Isso. assunto para lá, porque assim são processos de pequenas mortes, né? Um casamento que se renova, um casamento que simplesmente acaba, um filho que era um bebê e que agora é um adolescente, que amanhã é um adulto, ou que hoje já é um adulto, Uhum. saiu de casa, um emprego que se encerrou, um, Sim, sabe, uma viagem que terminou, um estudo que, os ciclos, né, como você trouxe, as sim. questões que vão acontecendo no nosso cotidiano e que às vezes eu não deixo morrer. E aqui não posso deixar de falar da doutora Clarissa Pincola Estes, que também traz muito esse conceito de
vida, morte e vida, né? Nas suas obras, né? Mulheres que Correm com os Lobos, Ciranda das Mulheres Sábias, ela traz muito esse contexto, a importância da morte nos ciclos e na nossa vida. Então, como é que eu me relaciono com a morte de uma maneira mais ampla e trazendo essa relação para as minhas questões cotidianas? Será que eu não estou agindo da mesma maneira? Evitando a morte das coisas e, consequentemente, evitando que o novo nasça? Era esse o ponto que eu ia puxar o gancho que você trouxe perfeito, porque eu até anotei aqui como eu me relaciono com a morte, mas para além dela, não além dela, né, mas junto com isso, como que eu tenho a consciência, né, desse lugar de morte, desse lugar de encerramento de ciclo, porque muitas relações já morreram há muito tempo. Muitas pessoas já parece que nem tá mais aqui na vida assim não tá mais antenada prestando atenção. Então, como trazer a consciência da morte ou a consciência daquilo que de fato necessita de uma decisão para que isso seja, olha, agora eu vou falar o que me doeu, mas eu vou dizer como eu decido que isso seja sepultado, Uhum, que é uma decisão também. Né? Para que outro contexto, outra vida renasça a partir de uma outra realidade, de uma outra perspectiva, ou como eu trabalho muito nos divórcios, como uma nova referência, porque vai ser uma nova referência. Quando eu não estiver mais aqui, as pessoas ao meu redor vão ter uma vida com outras referências com esta ausência. E uhum, vice-versa, eu com as pessoas com as quais me relaciono a partir desse evento. Mas trazer a vida e ter consciência da morte também são caminhos de decisão, né? Como eu decido estar na vida. Como diz a Brigitte Champetier, né, que é uma consteladora espanhola, austríaca, não me lembro agora, como eu escolho a vida. E aí aqui me lembra muito um pouco também do episódio anterior que nós lemos sobre religião uhum, e falamos sobre este religare, né? Como eu também fico conectada aqui com esta vida. A partir de que ponto eu me mantenho escolhendo a vida, caminhando para rumo a esta vida, com a consciência de que existem ciclos que vão ser necessários morrerem, mas se eu ainda der conta de alguma maneira, precisar de uma, vamos dizer assim, uma UTI para se recompor. Qual cuidado de nutrição com esta vida que precisa se recompor para que renasça de uma outra maneira? Eu decido, escolho e me coloco em movimento para isso. Ou me coloco em movimento para que se finde realmente. uhum. É, E o que é morrer se não ficar nu ao vento e se dissolver ao sol? E o é, que é deixar de respirar se não libertar o sopro de suas marés inquietas para que ele possa ascender e se expandir e buscar Deus livremente? uhum. Somente quando beberem do rio do silêncio é que poderão, de fato, cantar. Então, mas olha esse processo aqui, como ele é curioso, porque a gente tem que, mais uma vez, permitir nosso ser a uma entrega absoluta. Aqui mora o assunto do desapego, Uhum, do perfeito. deixar fluir, do ter fé. O que que é a fé, né? Lázaro Levanta, Ramos, é, Lázaro Ramos dizia que fé é toda certeza que dispensa provas. é, anda sobre as águas, levanta e anda. Homem de pouca fé, porque a gente não vê lógica. Então, tudo aquilo que não faz sentido para
não tem lógica, não tem controle, não tem meta, não tem relatório no final, não tem resultado. Olha Não. quanto que essa parte nossa ego tem que concordar com a vida para tem que morrer, né? Melhor dizendo, porque é uma morte, né? Ter fé é um ato de morte. Concordar com a vida é um ato de morte. Quando eu falo, ah, deixa fluir. Não, deixa fluir só se for do meu jeito. Até o Pai Nosso a gente reza assim, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ai, meu Deus, me ajuda então agora com aquele assunto lá, assim, assim, assim. A gente tem fé, mas não tem fé. Tem fé, mas não se entrega. Ou melhor dizendo, a gente acredita, mas não tem fé. Sim. Porque não deixa morrer. Não deixa morrer essa ideia, não deixa morrer esse controle, não deixa morrer o que precisa morrer para que algo novo renasça. E aí a gente pode estar falando da morte no sentido fim da vida, como trazer essa postura de morte para os nossos pequenos momentos em vida. Uhum. Ó aqui a outra imagem, né? Seu medo da morte não é senão o tremor do pastor postado perante o rei, cuja mão será colocada sobre ele. Sob seu tremor, o pastor não está feliz por ostentar a marca do rei? Então, quer dizer, a gente tem um rei ali, ó, que está Uhum. encerrar algo para que você se torne outro, novo. O pastor está tremendo, mas o tremor dele não tinha que ser uma felicidade? Já que ele chegou num estágio de encerramento para poder avançar? No entanto, não está ele mais atento ao seu tremor? Por outro lado, aquele tremor começa a chamar a atenção também. Uhum. E aí, lendo essa parte, me vem muito a. Eu falo muito isso nas redes, né? Almas corajosas, porque assim, não, o fato da gente ser corajoso para algo, não é que a gente não tem esse tremor, não é que a gente não tem esse medo, mas eu sei que se eu avançar, vai vir algo novo. Ou seja, eu sei que se eu morrer um pouquinho nessa minha ideia de quem eu era, do que eu acredito, Uhum. do que eu acho que é certo e errado, eu sei que a hora que eu abrir mão disso, eu tô indo para um outro lugar. E, de novo, leia-se isso como um processo de morte, né? Sim. Toda terapia bem feita, Vai ter. ela vai colocar a gente nesse estado de morte, porque você vai precisar deixar morrer algo em você. Pode ser interno, pode ser até uma relação, algo externo, né? Uma relação, um emprego, qualquer coisa. Mas a gente vai ficar nesse estado de morte, porque algo vai ter que haver a despedida, né? Como a gente diz no processo de constelação, que é outra história, mas uma despedida profunda Sim. que vai causar uma sensação de perda, de morte. Mas é só a partir daí que a gente avança. Por isso é que eu digo, bem-vindas, almas corajosas, porque o processo de autoconhecimento, ele não é um processo só florido, ele é um processo de morte o tempo todo. Flor também tem espinho, né? Cacto também é flor. A flor também morre, Flor ela perde. também morre. Claro que eu já me lembrei de uma música, né? Grão, o amor da gente é como um grão, tem que morrer para germinar, brotar no outro lugar, nossa semeadura. E aí me lembrou também do que a gente traz na visão sistêmica sobre a noite escura da alma. Então, como atravessar a noite escura da alma dentro dessas chamadas de consciência também, de percepções, que a vida pede mudança, mas para mudanças acontecerem também, são necessárias escolhas, decisões, e às vezes, na grande maioria delas, né, essas mortes elas trazem esse renascimento, porque essa versão precisa
deixar espaço para que uma nova venha. Uhum. E aí esses dois corpos não vão ocupar o mesmo lugar no espaço. É, Nem do que era antes, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. sim. É, É uma daí, reverência também, né? Uma reverência para esse lugar. sim. É reverenciar a vida e seus processos de morte, né? E aí eu volto à provocação aí que eu fiz no começo, que é como é que você lida com a morte? Porque dependendo de como a gente lida com a morte nessas nossas questões cotidianas, agora eu vou inverter o pensamento, mas sendo ele o mesmo. É, a maneira como a gente lida com a morte nesses processos cotidianos, provavelmente é a maneira como eu vou encarar a Sim. derradeira A morte na doçura. frente, né? Então, que a gente possa olhar aí para as nossas pegadas, para os nossos passos. É, acho que foi no episódio passado que eu falei dessa consciência para a gente ter clareza nas tomadas de decisões, porque a partir do momento que eu estou presente na minha própria vida, habitando o meu próprio corpo, eu estou concordando com os meus processos internos, eu estou vivendo de fato, né? E aí essa jornada, esse caminhar, ele vai ficando mais claro, mais sensato, mais assertivo, mais consciente, e eu vou ficando também mais leve, porque eu estou participando das escolhas, eu estou ativa na vida. Uhum. E a Sim, hora que a morte chegar, seja ela de uma situação pontual, ou seja a morte, morte, tá tudo certo. Eu fiz sim, até esse momento o que eu tinha que ter feito, né? Agora, se eu tô perdida, dormindo, atropelando e sendo atropelada, catapum, eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo. O quê? Meu filho cresceu? Nossa, meu casamento acabou? Eu fui mandada embora? Que horror! Né? Ixi, morri. Chega lá na porta do céu ou do umbral, sei lá onde que vai, morri. Nem vi. O que que aconteceu? É como aquele filme Soul, né? O cara tá andando tão distraído na rua que cai num buraco, morre, nem viu. já foi. Nem viu. Meu Deus do céu. Se bem que tem dias que às vezes isso acontece. Gente, Não, pelo amor de Deus, inegavelmente, né? ninguém, acho que nem Cristo, nenhum Buda consegue 100% de presença enquanto encarnado, né? Eu acho. É um, é o desafio, é o nosso trabalho. É o nosso trabalho, exatamente. O trabalho é se despertar, né? Mas que nós vamos dormir, nós vamos no meio do caminho também, claro, todo mundo. Não tem ninguém que consiga esse estado de Sim, presença, iluminação e consciência e caminhar firme durante todos os dias. De jeito nenhum. É isso. A gente assaltado. Eu lembro muito do Matias Bronk parafraseando uma frase do Bert Hellinger. A vida nos toma. A vida nos toma. bom, Então, enquanto a gente está aqui, a gente está sendo tomado, assaltado, sim. né? Por pensamento, por Situações, circunstâncias, eventos, emoção, às tudo. vezes que parecem ser alheios, mas É, depois a gente vai percebendo cada pecinha deste quebra-cabeça da vida, revelando, né, a imagem que de início não se faz. é isso. Então, bem-vindas, almas corajosas. Ai, Muito olha, feliz. quero te agradecer muito por essa experiência, por esse mergulho de enriquecimento de vida que foi fazer essa leitura e trazer tantas percepções assim ao vivo aqui também, né, É, conosco, nos desnudando, né, de certezas, de scripts, né, tudo muito orgânico também, genuíno,
E eu acho isso um presente mesmo. Então, quero agradecer a todos que nos acompanharam também, Hum. porque com certeza esse caminho, né, esse profeta vai seguir Putz, eu não tenho até dúvida. aonde a vida, até onde a vida permanecer me tocando e eu a ela, com certeza isso eu vou levar e vai se manifestar, né, em outros momentos também. Então, uma preciosidade. É, Obrigada. só o livro já tem mais de 100 anos, então, para ver como é atemporal e ele nos toca, né? Ele nos Sim. envolve mesmo. E assim, embora a gente ainda tenha mais um episódio, que é a partida do navio, que vai ser entregue para vocês, né, disponibilizada para vocês a semana que vem, eu também agradeço, porque assim, é uma jornada, gente. Relendo, né, esse trabalho, relendo essa obra, a gente vê como é uma jornada. Olha, a gente se colocou à disposição aqui de fazer essas entregas uma vez por semana, né? Cada trecho, um por semana. Agora pensa, cada trecho desse está reverberando e tem assunto do primeiro que ainda me toca, entende? Então, assim, isso é um trabalho vivo, que, na minha opinião, é um convite mesmo para um despertar e para um autoconhecimento, cada um no seu processo, cada um na sua jornada, a partir do que envolve esses temas todos. Então, assim, por Uhum. exemplo, esse tema morte me pega de um jeito, pega você de outro. A gente falou da beleza que me toca de um jeito, que te toca de outro. E eu até falei isso também no episódio anterior, né? Sobre observa aquilo que te toca, porque Uhum. é o que te toca que é a tua direção, que é o teu propósito, que é o teu guia. Se a gente não se permitir ser tocado, a gente vai se perder da gente mesmo. Então, assim, não é uma receita, o que me tocou é o que vai servir para todo mundo, o que te tocou vai servir para todo mundo. Pelo contrário, você precisa estar atento àquilo que te move. O que é que te Sim, move? O que é que pede para morrer? O que é que pede para nascer? Né? E ter coragem de deixar esses processos acontecerem. Ter coragem de se despedir, ter coragem de tomar a novidade. É isso que faz a gente caminhar. sim. É É, isso e que é o Xamã, né? O caminho aí, que até a gente caminho, estava rindo agora há pouco, porque a Marisa tirou uma carta lá e era uma carta do caminho, e eu tô mega feliz porque chegou um livro, que é um que livro é de sobre o caminhos. caminho. Exatamente. E é exatamente isso, né, Fabi? O que eu venho aprendendo sempre, todo dia aqui. O aprendizado é coletivo, mas a experiência é individual. Exatamente. Então, não adianta. Nem toda dor de cabeça é dor flex, né? Uhum. E é bom que não seja mesmo, porque assim permanecemos nas nossas humanidades únicas também, né? Cada um andando nos seus próprios sapatos, seu Uhum. próprio caminho. No seu próprio caminho. E assim como a chegada do navio, ele É. também parte, Vai né? partir. Semana que Vai vem. partir. E aqui estamos nessa jornada, né? Que É, não quer, que o caminho é exatamente esse, né? Não é o final, né? Mas é a jornada, é a jornada. É a jornada de vida. jornada. O que que a gente aprende? Eu amo viajar, você sabe disso, e muita Eu gente aqui me também. conhece. E eu tenho para mim, assim, que toda viagem, toda, não importa, tá? Se é para o Japão ou se é para Itu, toda viagem, ela traz para gente alguma experiência de aprendizado no caminho, Sim. no processo, que não é quando a gente chega lá, no destino. Não é quando chega lá. Chegar lá é uma etapa, é uma diversão, é uma parte que também deve ter seus aprendizados, mas esse processo, sabe? De ir atrás, de pesquisar, de se organizar, de achar hospedagem, de achar como eu vou, se eu vou de ônibus, vou de trem, vou de avião, vou... Como é que vai ser esse processo? E é nesse processo que já existe um aprendizado. Isso é bem interessante também, Uhum. que a gente possa saber fazer as despedidas, né? Nesse caminho todo, deixar a morte chegar e deixar o novo nascer também.
certo? E a semana Certo, que vem, então, a gente parte com esse navio, hein? partiremos. Muito feliz até esse momento. E semana que vem tem mais de O Profeta, encerrando aqui a leitura dessa jornada que a gente se propôs nesse ano. Um beijo, querida, e até semana que vem. Até a Te próxima. espero no embarque, no embarque do navio. Convidado. Um beijo. Um beijo, até a Tchau, tchau. próxima.